Boa noite, eu sou Sofia De Luca. Eu vou apresentar o trabalho de análise e caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Comandaí. O objetivo geral desse trabalho era a delimitação da bacia hidrográfica, tanto manual quanto automática, interpretação dos parâmetros físicos e morfométricos calculados em relação à nossa bacia. Em relação aos tópicos solicitados para correção, as coordenadas do TM do exutório foram corrigidas para zona específica UTM da localização da minha bacia hidrográfica. Foi adicionado lista de figuras e tabelas referenciadas. Foram revistos títulos, legendas de figuras e também alguns eixos, algumas escalas de apresentação de gráficos do trabalho. Foi apresentado uma imagem do comando Stream Segments dos diferentes limiares testados para o trabalho, e a partir disso foi discutido a escolha do limiar 5000, que foi o trabalhado por mim. O intervalo de visualização do gráfico do rio principal foi aproximado, porém, pela diferença de obtenção de dados, não conseguiu ser exatamente o mesmo. As leis de Orton foram calculadas e discutidas, com exceção da quarta lei, e o trabalho como um todo foi aprimorado, mais debatido e acrescentada à conclusão, mas os parâmetros foram mais relacionados entre si e foram mais trabalhados para pintar realmente as características da bacia em questão. Posteriormente, o link desse vídeo vai ser incluído nessa carta-resposta referentes às correções. Então, aqui está o modelo da minha bacia hidrográfica de delimitação automática. O resultado da manual é praticamente o mesmo, apenas o processo de obtenção dele foi diferente, através da análise de curva de nível. Aqui, nesse caso, a gente fez a delimitação automática a partir de dados de elevação, de MDE. Foi obtido, então, essa hidrografia como um todo, e foram calculados diversos parâmetros mesmo com os processamentos do QGIS, como, por exemplo, aqui a área e o perímetro, e também a classificação das ordens de Orton-Strahler foi registrado aqui, assim como o comprimento de cada um desses canais e a declividade relativa de cada um deles. No Excel foram calculados diversos dos parâmetros. Aqui essa tabela foi utilizada para cálculo do perfil longitudinal do rio principal, tanto para o perfil automático quanto para o perfil manual. O perfil manual apresentou mais acidentes, devido provavelmente a algum erro na base de dados utilizada. Nessa outra planilha do Excel foi feito o restante e a maioria dos outros cálculos, principalmente a lei de Orton, foi calculado também as médias parciais, dados de declividade, de densidade dos rios, e foi utilizado principalmente o recurso de tabelas dinâmicas, isso também para os dados manuais e automáticos, aqui as leis de Orton, outros cálculos, as médias parciais, alturas médias parciais. Depois da obtenção de todos esses dados, foi feita a análise e concisão deles no trabalho escrito. Aqui eu coloquei todos em uma única tabela, conforme solicitado, e também foi apresentado os mapas temáticos realizados a partir do QGIS. Aqui é a delimitação manual da bacia hidrográfica e aqui a delimitação automática. Aqui foi feito um mapa temático com a divisão da hidrografia por ordem para a delimitação automática aqui e manual. Aqui foram apresentadas também as curvas hipsométricas da delimitação automática
e da delimitação manual. Aqui o perfil do rio principal da delimitação automática e manual também. E aqui também foi apresentado os gráficos da regressão linear calculadas em relação à lei de Orton, aqui a delimitação automática e manual da primeira lei, automática e manual da segunda lei, e também automática e manual da terceira lei. Ademais, como um todo, foi feito uma reestruturação dos tópicos já debatidos, foi aprimorada a discussão e foi feita a conclusão também de forma a, como eu falei anteriormente, a realmente mostrar e tentar visualizar as características dessa bacia através dos parâmetros encontrados. Então, essas foram as correções e a metodologia geral do trabalho. Muito obrigada. Boa noite.